Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu trago uma ideia para que você consiga desenvolver aí uma planilha no layout correto para você usar a tabela dinâmica. Então você construiu aí um layout que ele te ajuda no teu dia a dia, mas aí alguém te pede um dashboard ou alguma coisa um pouco mais detalhada, um indicador que fique um pouco mais iterativo e que seja dinâmico a partir disso que você criou. A gente vai mudar essa tabela que você criou de lado para que ela fique em formato de coluna, ou seja, transformar as linhas em colunas. Isso mesmo. E também fazer o contrário, para que você também tenha essa flexibilidade e consiga administrar e mover os seus relatórios do jeito que você preferir. Vamos conferir essa dica? Efetivamente falando agora sobre aquilo que eu tinha colocado na introdução, nós temos aqui um acompanhamento de vendas e eu coloquei aqui esse tipo de exemplo que eu encontro muito nas empresas e eles têm uma planilha dessa de acompanhamento e aí agora me pedem um dashboard, alguma coisa nesse sentido que eu precise usar a tabela dinâmica. Então, dessa forma aqui fica um pouco complicado. Então, eu tenho aqui os valores um pouco em verde aqui, realizado, e aqui em azul, o que é previsão. O que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou selecionar as informações aqui e eu vou tentar inserir aqui uma tabela dinâmica. Então, eu vou selecionar até o final aqui, vou vir aqui em inserir tabela dinâmica e vou dar um OK. Quando eu faço isso, olha só a bagunça que fica. Então, se eu quiser fazer qualquer análise por ano e tudo mais, eu não vou conseguir nesse caso aqui, ainda mais colocando essa questão aqui que eu tenho só entrada e saída. Então, eu não sei nem de que ano que é. Ou seja, dessa forma a gente não vai conseguir utilizar. Então, eu vou excluir essa planilha aqui e a gente vai voltar com essa. Qual é o primeiro erro dessa daqui? Eu tenho aqui a célula mesclada, então eu vou ter que, na verdade, virar essa planilha aqui para que a gente comece a trabalhar. Então, realmente esse é o foco. Como que eu organizo uma planilha para começar a trabalhar e começar a entregar algum tipo de indicador ou resultado? Eu vou copiar essas informações aqui, então a partir das informações que me interessam, eu vou fazer um Ctrl C e eu vou vir aqui do ladinho fazer um Ctrl V. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou vir aqui nessa parte de página inicial e vou tirar tudo que está mesclado. Para minha sorte, algumas informações aqui, ó, eu já tinha repetido. Então, eu vou fazer o seguinte, 2012 aqui, e eu vou apagar essas informações como se eu tivesse digitado apenas na primeira coluna aqui e depois eu tivesse mesclado, que vai ser algo que você vai encontrar também e vou te ensinar a corrigir. Então, eu tenho aqui um sim, um não, um sim, um não. Ou seja, a entrada e saída se refere ao ano de 2025, só que você pode ter só a informação aqui na primeira célula. Então, como que a gente vai poder resolver isso, caso você tenha esse problema? Então, eu vou selecionar até o final aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou em F5 no meu teclado, eu vou aqui em especial, em branco, e vou dar um OK. Ele vai selecionar todas as células que estão em branco. Vou fazer um igual aqui. E eu vou dizer que ela corresponde sempre à minha célula anterior. Então, Ctrl Enter, eu passo para todo mundo e resolvo esse problema. Ok? Se você tiver algo semelhante, você já sabe como resolver. Muito bem, eu vou tirar as fórmulas. Então, Ctrl C, vou vir aqui e vou colar apenas os valores para que a gente não tenha problema. Beleza, até aqui tá tudo certo, só que eu tenho que virar essa planilha aqui. Então, como que eu vou fazer? Vou selecionar até o final, Ctrl C, e aí aqui eu posso fazer o seguinte, posso vir aqui em colar e transpor, que é esse ladinho aqui, ó, esse símbolo aqui, eu colo e faço um transpor. Ou ainda, eu posso vir aqui e fazer igual transpor, que é uma fórmula do Excel. Eu vou selecionar a minha matriz aqui e vou dar um Enter. Funciona exatamente igual. Qual é a diferença entre uma e outra? A diferença é, se eu vier aqui no 2013, por algum motivo eu mudar essa informação, vamos ver aqui atrás, onde eu tenho as previsões. Então, se eu vier aqui colocar 200 mil, eu tenho essa alteração computando aqui pra gente, nesse lugar aqui de 2023, enquanto que aqui vai ficar congelado, certo? Então, nós temos essa diferença aqui. Tá, Samara, até aqui tá ok, você nos ajudou até o momento, só que eu tenho uma planilha assim e eu preciso fazer um demonstrativo para o meu chefe que esteja nesse layout aqui e eu não quero usar tabela dinâmica. Ok, você pode usar também
uma outra inteligência aqui que é bem fácil. Acompanhe meu raciocínio e você vai entender certinho o que eu estou fazendo aqui. Eu vou colocar aqui um S e eu vou colocar A6, que é onde começa aqui as minhas informações. A6 e eu vou puxar até o A33, como a gente já tinha conversado. Então, A33. Beleza. E aí, agora, eu vou puxar a mesma ideia para o B e para o C. Para o B e para o C, dessa forma aqui. Só que aí tá todo mundo A, certo? Então, aqui eu vou fazer Ctrl U e eu vou substituir aqui tudo que eu tenho A por B. Eu vou substituir tudo. E embaixo eu vou substituir para o C, certo? Que é a coluna C. Então, Ctrl U de novo, eu vou substituir o A pelo C. Vou dar um OK. E agora, presta bem atenção aqui na nossa análise. Eu quero virar isso aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, selecionar tudo, Ctrl U, e vou aqui localizar tudo que é S e vou substituir por igual. E vou aqui em substituir tudo. Pronto, ele virou tudo que eu tinha desse jeito aqui para esse jeito, certo? Então, nós temos essa forma de trabalhar também. Pessoal, resolvido isso aqui, quando você tem esse tipo de tabela, então eu vou colocar, é importante que tenha o cabeçalho, então eu vou colocar ano, tipo e valores. Quando você tem uma tabela desse jeito aqui, fica muito fácil fazer uma tabela dinâmica. Então, eu vou inserir tabela dinâmica e vou dar um OK. Pronto, agora a gente pode colocar o ano aqui do lado, colocar em coluna, enfim, do jeito que você quiser e do jeito que você preferir analisar. E vou colocar esse daqui. Além disso, você pode colocar o tipo aqui em cima. Eu quero só a entrada ou então só a saída. E também poder fazer esse tipo de análise. Ou colocar o tipo aqui do lado ainda. Certo? Então, foram várias informações que a gente viu aqui e que você pode trabalhar de um jeito bem fácil e prático. Super útil esse tipo de dica, né? Então, você vai poder utilizar esse tipo de raciocínio em todas as versões do Excel, você não precisa de Power Query para conseguir fazer isso. Fica prático, fácil de trabalhar e você pode utilizar as informações que você já tem sem precisar digitar de novo ou criar algo do zero. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui com feedback para que eu possa entender se você está gostando e também me motiva ainda mais a trazer vídeos aqui com esse tipo de conteúdo. Compartilhe, se inscreva e eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!